Uma parte essencial de estudar ciência é ter a capacidade de mudar de opinião quando somos confrontados com evidência contrária àquilo que pensamos. E neste vídeo vamos ver exatamente um caso desse. Ao longo de muitos anos eu venho a dizer que tudo aquilo que precisam de fazer para perder peso é estar num déficit calórico, comer menos calorias do que aquelas que precisam, independentemente da hora a que comem essas calorias, independentemente da hora do dia. Hoje vou mostrar que se calhar não estava tão certo. Estou certo na primeira premissa, e a ciência continua a dizer isso, que temos de estar num déficit calórico de qualquer das formas, mas a hora que nós consumimos uma refeição pode de facto ter uma grande influência no nosso resultado. Pode ditar se perdemos ou não peso, não é só as calorias. Rise above. Focus on science. Então, neste vídeo vamos responder a algumas questões muito simples. A hora que consumimos um alimento faz diferença? Faz diferença comer mais de manhã, à tarde ou à noite? Será que o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia? Vamos responder a tudo isto com base na cronobiologia e crononutrição. O que é isto? A cronobiologia é o estudo dos ciclos naturais do corpo e de como esses são influenciados pelo dia, noite e até estações do ano. De certeza que já ouviram falar no ritmo circadiano. Este designa o período de aproximadamente 24 horas sobre o qual se baseia o ciclo biológico de quase todos os seres vivos. E este ritmo circadiano pode ter uma grande influência na nossa digestão. E isto leva-me à crononutrição, e a crononutrição é o estudo do timing da alimentação de acordo com os ritmos biológicos do nosso corpo, com o ritmo circadiano. Então, desde há muitas décadas que o saltar o pequeno almoço está associado, na ciência, a um maior excesso de peso. Na verdade, o saltar o pequeno almoço e níveis de excesso de peso e obesidade estão tão correlacionados que, de acordo com a probabilidade científica, é mais provável vocês ganharem a lotaria 5 vezes e depois morrerem atingidos por um raio do que esta associação ser um mero erro estatístico. Esta é a certeza que nós temos de que o saltar o pequeno almoço está associado a um maior nível de excesso de peso e obesidade. Agora, isso não quer dizer necessariamente que vão engordar por saltarem o pequeno almoço. Simplesmente as pessoas que saltam o pequeno almoço podem ter tendência a comer mais ao longo do dia e acabam por consumir mais calorias ou consumir alimentos menos saudáveis. E até quando saltam o pequeno almoço podem queimar menos calorias ao longo do dia porque se sentem com menos energia. Por exemplo, quando nós tomamos café, nós temos tendência a aumentar o chamado fidgeting, que é o estarmos a bater o pé e isso tudo. Isso faz com que nós queimemos mais calorias. Não foi o café que nos fez queimar mais calorias, foi a energia que recebemos do café, ficamos mais irrequietos e queimamos mais calorias. Se calhar acontece o mesmo com o pequeno almoço. Para além destas, há muitas outras razões e provavelmente todas funcionam de modo cumulativo. Mas e se comermos e gastarmos exatamente as mesmas calorias ao longo do dia, mas comermos essas calorias de manhã ou à noite? Será que há diferença? E a ciência mostra-nos que sim. A ciência mostra-nos que quando consumimos mais calorias de manhã, perdemos mais peso do que quando consumimos mais calorias à noite. Mesmo que as calorias sejam as mesmas, mesmo que o exercício seja o mesmo. E já vamos ver estudos sobre isto, mas a esta hora vocês devem estar a questionar: mas então, Rafael, as calorias não são todas iguais? Sim, as calorias são todas iguais. Enquanto unidade de energia, o metro é sempre um metro, uma caloria é sempre uma caloria. Então eu costumo dizer que fora do corpo as calorias são todas iguais. Dentro do corpo já não é bem assim. Porque eu também já fiz um post no Instagram a demonstrar que o consumo de calorias de gordura leva a uma maior acumulação de gordura no nosso corpo do que o consumo de calorias de hidratos de carbono. São diferenças muito ligeiras, mas já destrói a ideia de que todas as calorias são iguais. E aqui é exatamente o mesmo. As calorias são todas iguais fora do corpo. Dentro do corpo vai depender de muita coisa, inclusive a composição da refeição, os macronutrientes, proteína, gordura e hidratos de carbono, ou até, o que estamos a ver neste vídeo, a hora a que consumimos. Um estudo intitulado
o timing do consumo de comida prevê a efetividade da perda de peso, instruiu os participantes a comerem a maior refeição do dia de manhã ou à noite. Passadas 20 semanas, aqueles que consumiram a maior refeição de manhã perderam mais 2,5 kg do que o grupo que consumiu a maior refeição à noite. Apesar de consumirem aproximadamente as mesmas calorias e terem aproximadamente a mesma atividade física. Noutro estudo feito com militares, os participantes foram instruídos para consumirem apenas uma refeição por dia, 1 hora depois de acordarem ou 12 horas depois de acordarem, ou seja, ou o pequeno almoço ou o jantar. As refeições eram livres, podiam comer aquilo que quisessem. E os investigadores concluíram que aqueles que comeram a refeição 1 hora depois de acordarem, ao pequeno almoço, perderam significativamente mais peso. Mas isso não nos diz nada especial, porque se formos ver, aqueles que comeram mais de manhã acabaram por comer menos calorias, simplesmente porque o pessoal que passou o dia inteiro sem comer chegou à noite com tanta fome que comeu tudo e se calhar nem fez as melhores escolhas. Então os investigadores decidiram repetir o estudo. A mesma ideia, ou comia ao pequeno almoço ou comia ao jantar, mas desta vez a refeição era 2.000 calorias e era 2.000 calorias para toda a gente. Ou seja, temos um grupo que comeu 1 hora depois de acordar 2.000 calorias, um grupo que comeu 12 horas depois de acordar 2.000 calorias. E o exercício também foi igual para os dois grupos. Qual desses grupos aqui acham que perdeu mais peso? Eles estão a comer o mesmo, tiveram a mesma atividade física, devem ter perdido peso igualmente. Mas não. O grupo que consumiu as calorias de manhã perdeu significativamente mais peso do que o grupo que consumiu as calorias à noite. Ok, mas isto é uma situação que não é muito aplicável ao nosso dia-a-dia. Comer só uma refeição por dia, a maior parte das pessoas não vai fazer isso. Será que se pegarmos nas 3 refeições típicas por dia, pequeno almoço, almoço, jantar, e dividirmos as calorias de modo a que a maior parte das calorias ficam de manhã e depois à noite comemos mesmo pouquinho, o chamado pequeno almoço de rei, almoço de príncipe e jantar de pobre, será que se fizermos isso perdemos mais peso? Foi exatamente isso que este próximo estudo fez. Este próximo estudo dividiu os participantes em 2 grupos, com 3 refeições cada grupo. Um grupo dividiu as calorias por refeição na seguinte ordem: 700 calorias ao pequeno almoço, 500 ao almoço e 200 ao jantar. O outro grupo fez o inverso: 200 calorias ao pequeno almoço, 500 ao almoço e 700 ao jantar. Uns comeram mais na parte da manhã e no almoço e outros comeram mais à noite. Qual foi o resultado do estudo? O grupo que comeu mais de manhã perdeu significativamente mais peso. Outro estudo semelhante dividiu as calorias dos participantes em 50% das calorias do dia ao pequeno almoço, 30% ao almoço, 20% ao jantar, ou o inverso. O outro grupo fez o inverso. Ou seja, 20% ao pequeno almoço, 30% ao almoço e 50% ao jantar. Ao final de 8 semanas, o grupo que comeu o pequeno almoço maior perdeu quase mais 5 kg que o outro grupo, só com a distribuição de calorias ao longo do dia. E querem saber a melhor? Outro estudo dividiu os participantes em 2 grupos, onde ambos os grupos comiam mais de manhã. Toda a gente comia mais de manhã, a única coisa que variou foi o quão mais. Um grupo comia 70% das calorias de manhã e o outro 55% das calorias de manhã. E acham que isto fez diferença? Será que fez diferença mesmo apesar de estarem a consumir mais de manhã do que à noite? E até isto fez diferença. O grupo que comeu mais de manhã, comeu 70% de manhã, perdeu significativamente mais peso. E agora vocês perguntam, mas porquê que isso acontece? Porquê que a distribuição de calorias ao longo do dia parece ter este efeito? E uma das razões apresentadas é o efeito térmico dos alimentos. O efeito térmico dos alimentos são basicamente as calorias que nós gastamos para digerir os próprios alimentos que consumimos, ok? E eles variam, e este varia de acordo com os macronutrientes. O macronutriente tem o maior efeito térmico, é a proteína, tem um efeito térmico à volta dos 30%. Os hidratos de carbono já têm um efeito térmico à volta dos 10% e a gordura tem um efeito térmico à volta dos 2-3%. Por isso aqui, se vocês comerem no excesso calórico de hidratos de carbono ou um excesso calórico de gordura, vocês vão ganhar mais peso no excesso calórico de gordura. Porque os hidratos de carbono têm um efeito térmico muito maior, é uma das explicações. Depois há outras como a novo lipogênese, mas não é o objetivo deste vídeo. E ao que parece, quando as pessoas consomem a mesma refeição de manhã, à tarde ou à noite,
O efeito térmico dessa refeição pode ser até 50% maior de manhã do que à noite, apesar da refeição ser exatamente a mesma, ou seja, vocês acabam por consumir metade das calorias. Um grupo de investigadores italianos realizou um estudo onde dividiram os participantes em 2 grupos. Ambos os grupos consumiam a mesma refeição com 1200 calorias, ou às 8 da manhã ou às 8 da noite. Ao final de uma semana, os grupos trocaram de lugar, ou o chamado crossover. Depois de cada refeição, os participantes foram introduzidos numa câmara para medir as calorias gastas em repouso, só as calorias gastas depois do consumo da refeição, e de facto os investigadores concluíram que a refeição de manhã teve um efeito térmico de 300 calorias. Enquanto a mesma refeição à noite teve um efeito térmico de 200 calorias. Uma diferença de 100 calorias. Não é a diferença de 50% que estamos a falar, mas é a diferença de 33%. É significativo. E agora vem a parte mais interessante da cronobiologia. Seria de pensar que à noite, porque vamos dormir, vamos gastar menos calorias e então por isso é que comer à noite não nos deixa perder tanto peso como se comêssemos mais de manhã. Mas não é bem esse o raciocínio. Um estudo fez exatamente o mesmo que o anterior, pôs os participantes a comerem mais às 8 da manhã ou às 8 da noite, mas trocou-lhes o sono. Simulou o trabalho por turnos e o pessoal que comia às 8 da manhã mas ia dormir, e pessoal que comia às 8 da noite mas ia trabalhar. Ok? Será que o pessoal que comia às 8 da manhã e ia dormir teve um efeito térmico menor? Gastou menos calorias porque foi dormir? Não. Continuaram a ter um efeito térmico quase 50% superior do que o pessoal que comeu às 8 da noite e ficou acordado a noite toda. Ou seja, não é o que tu vais fazer a seguir à refeição, tem-se a ver com os próprios ritmos biológicos do nosso corpo. E agora vocês perguntam, mas porquê que o efeito térmico é maior de manhã e menor à noite? Porquê que isto acontece? E para isso eu vou ler aqui do livro How Not to Diet, do Michael Greger. Este livro é espetacular sobre nutrição e todo este vídeo é baseado neste livro. Por isso, se quiserem comprar o livro, passem aí em baixo no link da WUC e podem comprar o livro. E vamos então ler aqui a explicação e eu vou traduzir ao mesmo tempo porque isto está em inglês, ainda não há a versão portuguesa. De manhã os nossos corpos têm tendência a investir mais calorias ao invés de desperdiçar. Essas calorias a mais gastas não são desperdiçadas, são investidas. E investidas em quê? Numa acumulação mais rápida do glicogênio nos músculos para termos energia reservada para o resto do dia. E quando o nosso corpo faz este processo todo, da digestão e até a acumulação, ele queima mais calorias do que se estivéssemos a consumir uma refeição e usássemos imediatamente essa refeição, o açúcar no sangue, como energia. A parte do armazenar gasta calorias extra. E então isso cria aqui uma ineficiência que faz com que gastemos mais calorias de manhã. Ou seja, de manhã, como nós vamos comer e o nosso corpo vai tentar armazenar o máximo possível para termos energia para o dia, esse processo de armazenamento vai aumentar o gasto calórico. À noite, pelos vistos, o nosso corpo pode não estar tão preocupado com o armazenar energia, porque estamos a acalmar e ele sabe que vamos descansar, que vamos dormir. Então o nosso corpo tem tendência a usar o açúcar em circulação no sangue como energia para queimar no momento. Eu não sei se essa explicação é suficientemente boa, mas é que temos até agora. Onde é que isso nos deixa do ponto de vista prático? Se o teu objetivo é perder peso, se calhar tenta consumir mais calorias de manhã. Continua-te a preocupar com o déficit de excesso calórico, a atingir todas as calorias, ok? Continua a contar calorias, a fazer tudo isso, mas tenta pôr a maioria das tuas calorias de manhã e comer menos à noite. Por isso, foi esse vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Acho que é um tópico mesmo fascinante e adoro ser provado errado pela ciência. Mas as calorias continuam a ser o mais importante, ok? Se vocês tiverem um déficit calórico vão perder peso nem que comam só à noite. A diferença é que podem demorar mais a perder todo o peso que querem. Se gostam do vídeo, se gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal se não estiverem inscritos. Se gostam do meu trabalho, considerem apoiar-me no Patreon e eu vejo-vos no próximo. Peace!